Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é o dia 2 de janeiro de 2015 e com este vídeo vou prestar, portanto, a minha ajuda. E é o seguinte: considera a função f de xy, f de x, yz, f de x, yz igual a z sobre x mais ln, logaritmo neperiano, de menos xy. Trata-se, portanto, de uma função escalar. Quer dizer, eu tenho aqui uma função f que pega, digamos, em elementos de R3 e transforma-os num real. É o que se passa. Portanto, o que eu quero aqui é precisamente na linha A, é descrever analiticamente o domínio da função g de xy, que passa a ser agora uma função de duas variáveis, não é? G de xy, que é precisamente igual ao f de xy1. Isto significa precisamente que g de xy vai ser obtida, não é? Da função, a expressão analítica de g de xy vai ser obtida da função f substituindo o z por 1, ou seja, g de xy há de ser igual a 1 sobre x, mais, dado que o z é igual a 1, mais ln de menos xy. Então agora estamos aqui perante também, novamente, uma função escalar, g, mas quer dizer que pega num elemento qualquer de R2 e transforma-o num real. E a questão primeira é descrever analiticamente e geometricamente o domínio da função g. Então, o domínio de g há de ser um conjunto, não é, de elementos xy pertencentes a R2, tais que x terá que ser diferente de 0 e menos xy terá que ser maior do que 0. Dada a circunstância de estarmos aqui perante um logaritmo. E só existem, digamos, logaritmos de números positivos. Então, agora vou desenhar o que se passa, né? Vou desenhar geometricamente, portanto, este domínio. Eu estou, portanto, digamos, no plano xy a pertencer a R2. Estou no plano, quer dizer, então, eu desenho aqui o eixo dos y. E vou desenhar aqui o eixo do x, o eixo de x. Uma coisa é certa, x tem que ser diferente de 0. Ora, quando é que x é igual a 0? X é igual a 0 sempre aqui, não é? Sempre aqui, quer dizer, isto é a mesma coisa que ter o eixo dos y. Todo ponto que se situa aqui obriga a que x seja igual a 0. Portanto, digamos que vou excluir o eixo dos y. E já estou a fazer isso, não é? Estou a excluir o eixo dos y. E agora só me vou interessar por esta outra condição, que é menos xy maior do que 0. Quer dizer, aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um produto, não é, de dois fatores, um que é menos x e outro que é y. E eu pretendo que esse produto seja positivo. Então, para este produto ser positivo, terá que ser menos x terá que ser positivo e, conjuntamente, o y também terá que ser positivo, ou o menos x terá que ser negativo e o y terá que ser também negativo. Então, isto quer dizer, resolvendo, portanto, estas desigualdades, aliás, isto é fácil de resolver, isto, menos x maior que 0 obriga a que x seja menor do que 0 e y maior que 0, ou aqui ficará x maior que 0 e
y menor do que 0. Então estamos aqui em termos de condições. Agora vou passar para conjuntos. Em termos de conjuntos, este i vai significar uma interseção. Este ou vai significar uma reunião. Então vamos primeiro a esta. X menor do que 0. Ora bem, x menor do que 0 significa que está para aqui. E depois queremos y também positivo. Positivo apenas, não é maior que 0. Não é maior ou igual, é apenas positivo. Então tenho x negativo, que vem para aqui, y positivo. Então vai ser esta parte aqui, não é? Esta parte aqui, como é fácil de se entender. Esta parte toda aqui, esta parte toda, claro, excluindo aqui porque só quero que seja y maior, só quero que seja x, só quero que seja y maior do que 0. Maior do que 0. Isto para aqui. Ou, portanto, que me obriga a uma reunião, não é? X maior que 0, que está para aqui, e y negativo. Então, estamos aqui. Estamos aqui. É isto, então. Seria tudo isto, claro. Aqui, isto obrigar-me-ia, porque y tem que ser menor do que 0, o sinal de igual não está presente, então será isto. Isto será, digamos, o domínio da função descrito geometricamente. Agora, na linha B, aliás, eu aqui só vou fazer a linha A, a linha B, a linha C, e depois com mais calma faço a D e E. Agora, na linha B é o seguinte, sabe-se que f, que é esta função que aqui está, é uma função de classe C1. Isto significa que as derivadas parciais de f são funções contínuas. Então, o que se pretende é determinar o vetor gradiente de f. Ora, o vetor gradiente de f, que eu vou designar assim, gradiente de f, nada mais é que o df dx, vírgula, o df de y, é um vetor, df de y, df de z, df de z, df de z. Então agora só tenho que derivar, não é? Só tenho que derivar a função f em ordem a x, em ordem a y, em ordem a z. Então, mas a função dada é precisamente f de x, y de z, penso eu que é igual a z sobre x, não é? Z sobre x, mais, é isso mesmo, mais ln de menos xy. Então, vou derivar, em primeiro lugar, em ordem a x, quer dizer, vou fazer o df dx. Para fazer o df dx, como é que eu faço? Vou supor que y e z são constantes. Então, sendo assim, aqui ficaria com z vezes a derivada de 1 sobre x, ou seja, menos z sobre x quadrado, mais a derivada agora do logaritmo. Toda a gente sabe que a derivada do logaritmo do u é precisamente igual a u' sobre u, mas neste caso terei que derivar, não é, este meu u em ordem a x. Então vou obter, se estou a derivar em ordem a x, repare-se que y é uma constante, a derivada pode ser encarada como uma transformação linear, este y só estava para trás e então ficava apenas com a derivada de x, que é 1, o que me dá menos y. Menos y sobre u, que neste caso é xy. Então, dando um aspecto mais agradável, não é? E porque o meu domínio me obriga a que o x e o y nunca são iguais a 0, então eu poderei escrever isto desta forma: menos z sobre x quadrado, aqui menos, este y pode cortar, não é? E fica 1 sobre x. Claro, eu agora poderia ainda dar uma forma mais agradável, mas pronto, quer dizer, já agora, não é? Então isto é a mesma coisa que ter menos x quadrado, aqui vou ficar com z mais x, dado que aqui para dar o mesmo denominador terei que multiplicar por x quadrado e aqui x, tudo bem até aqui. Então já tenho aqui o meu df dx, está aqui, o meu df dx é isto, é menos z, não é? Mais x sobre x quadrado.
Agora vou-me interessar pelo df de y. Então, o df de y, como é fácil de ver, aqui a derivada de z sobre x em ordem y, isto é uma constante, dá 0. Agora vou derivar o logaritmo da mesma maneira em ordem y. Então é o linha sobre u, mas em ordem y. O u, como sabemos, é precisamente menos xy. Menos xy, é o meu u. Eu fiz este intervalo de tempo porque penso que cometi ali um erro a calcular o df de x, mas eu já vou rever. Ora bem, eu estou a fazer isto mesmo em cima do joelho, então vou ficar aqui com u e agora vou derivar isto aqui em ordem, o menos xy, vou derivar em ordem y. Derivando em ordem em y, quer dizer menos x é uma constante, pelo que me dá menos x. Então isto será 1 sobre y, que vou colocar aqui, 1 sobre y. E agora com um bocadinho de calma vou ver aqui onde é que me enganei, pois aqui reparem que quando eu derivo em ordem em x o ln, não é? O ln de menos xy, e dada a circunstância que a derivada do logaritmo é o linha sobre u, eu aqui coloquei xy por distração quando devia ter colocado menos xy. Então isto agora aqui já vem alterado, porque menos por menos dá mais e ficarei aqui com mais. Então vou corrigir, isto quer-me dizer, então, talvez seja melhor fazer de novo, isto é o mesmo que ter, coloco aqui então x² em denominador, não é? x² em denominador, aqui multiplica por x, aqui por x, em numerador vou obter precisamente menos z, não é? Menos z mais x. Menos z mais x. E agora sim, quer dizer, é só corrigir aqui um pouco. Isto é o mesmo que ter, então, é o mesmo que ter menos z mais x. Então tudo bem até aqui. Agora vou calcular finalmente o df de z. O df de z é extremamente simples de ser calculado, dado que, repare-se que 1 sobre x é uma constante relativamente a z, a derivada de z é 1, eu irei obter 1 sobre x, não é? 1 sobre x. E aqui, em ordem a z, isto é uma constante a 0. Então, aqui irei obter 1 sobre x. Então, já aqui tenho, digamos, o vetor gradiente. O vetor gradiente de f é precisamente isto aqui. Quer dizer, num ponto genérico qualquer. E é o que se pede, não é? O vetor gradiente de f. Depois, quer dizer, na linha seguinte, é que se pede a derivada direcional de f, derivada direcional de f, segundo, no ponto 1 meio menos 1 terço 0, 1 meio menos 1 terço 0, segunda direção do vetor 304, deste vetor aqui, vetor v, igual a 304. Ora bem, aqui vou fazer uma distinção entre derivada direcional e derivada segundo um vetor. Quando se diz segundo um vetor, toma-se mesmo esse vetor. Quando se diz derivada de f num ponto, segundo a direção de um vetor, não se toma este vetor, toma-se sim o versor deste vetor. O versor é fácil, não é? O versor de v nada mais será que o próprio v, não é? A dividir por quê? Pela norma de v, dado que eu quero um vetor de comprimento 1. Então, sendo assim, isto será o mesmo que ter 304 sobre a norma de v. A norma de v há de ser, entrando aqui com a norma, portanto, euclidiana, isto será 9,
3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado que dá 0, mais 16. Mais 16. O que me dá 25, raiz de 25 é 5. Pelo que eu vou obter 3 quintos, não é? Aqui vou obter 0 para o segundo e 4 quintos. Ora bem, quando se pensa em derivada direcional, segundo um vetor, isto, ou derivada direcional de f segundo um vetor, ou derivada segundo um vetor, isto não é nada de mais, porque quando, por exemplo, nós estamos a determinar, não é, as derivadas parciais, e tenho aqui uma função, digamos, cujo gráfico, vamos supor que é uma coisa assim, mais ou menos uma porção do gráfico. Eu, quando estou a calcular, não é, o df dx, o que é que eu estou a fazer? Eu, nada mais, estou a calcular a derivada segundo a direção, não é, do eixo x, num determinado ponto. Então, digamos, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a determinar, não é, a inclinação, o declive da reta tangente nesse ponto, mas segundo, o eixo do x, tomando assim o eixo de x segundo a direção do eixo de x. Quer dizer, aqui, digamos que havia aqui um corte, não é? Segundo a direção do eixo de x, eu cortaria, não é? Aqui por um plano, paralelo a z ou x, ficaria aqui com uma curva, estão a ver? E depois era, digamos, a reta tangente nesta curva. O mesmo seria para o df de y. Agora, isto para o df de x, depois seria para o df de y. Quer dizer, pensando da mesma maneira. Agora, se eu tiver um vetor qualquer, quer dizer, aqui, quando eu estou a fazer o df de x, eu estou a pensar, quer dizer, estou a pensar no vetor 1, 0, né? Está aqui o eixo de x, o vetor é 1, 0, né? O vetor é 1, 0. Quando é segundo o eixo dos y, o vetor é 0, 1. Quer dizer, as derivadas parciais nada mais são que, digamos, casos particulares das derivadas direcionais, porque eu posso tomar aqui, estão a ver, uma direção qualquer e depois cortar, digamos aqui, o gráfico, digamos, da função por um plano, assim por um plano, e encontrar também, digamos, o declive da reta tangente quando esse plano, não é, corta ali o gráfico, ou a porção do gráfico que eu estou aqui a desenhar. Então, mas agora pensando na derivada direcional, isto aqui não tem assim grande dificuldade, ela pode ser dada, a derivada que eu escrevo assim, a derivada de f segundo a direção daquele versor v, pode ser dada naquele ponto P0, precisamente pelo gradiente de f vezes o produto escalar, o gradiente de f, não é? O gradiente de f calculado no ponto, digamos, P0, produto escalar pelo versor v. Então, mas nós já temos o gradiente de f, só não o calculamos no ponto, não é? O gradiente de f está aqui, e o ponto em questão é precisamente 1 meio menos 1 terço 0. É precisamente 1 meio, o ponto em questão é 1 meio menos 1 terço e 0. Penso eu que este é o ponto P0, que é 1 meio menos 1 terço 0. Eu já vou ver novamente. 1 meio menos 1 terço 0. Então, sendo assim, isto significa que aqui eu vou substituir o meu x por 1 meio e o meu z por 0, para obter, digamos, o vetor naquele ponto, o vetor gradiente naquele ponto, vai tomar a forma, aqui é 0, aqui ficarei com 1 meio, não é? 1 meio sobre, precisamente, 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto. Então, vírgula, depois acabo de fazer as contas, aqui o y vai ser substituído, não é, por menos 1 terço, ou seja, 1 sobre menos 1 terço, e finalmente o x, que vai ser substituído por 1 meio. Então, simplificando, isto é o mesmo que ter 4 sobre 2, que é 2. Ora bem, o inverso de menos 1 terço é menos 3, e o inverso, não é, de 1 meio é 2. Então já sei quanto é que vale
O gradiente de f naquele ponto é 2 menos 3, 2, que eu posso aqui já escrever 2 menos 3, 2. Produto, digamos, escalar, 2 menos 3, 2. Produto escalar precisamente pelo versor que está aqui, que é 3 quintos, 0, 4 quintos. Então agora é uma questão de fazer este produto. Este produto escalar 2 vezes este, né? Que dá 6 quintos. No segundo vai ficar nulo, porque menos 3 vezes 0 dá 0. Mais 8 quintos. 8 quintos. 8 quintos. O resultado final, 14 quintos. E pronto, meus amigos, desta maneira então, eu resolvi estas 3 primeiras alíneas. Depois, com mais calma, faço a linha D e a linha E. Este vídeo teve como intenção, portanto, prestar a minha ajuda. É mais um vídeo para o meu canal YouTube e para o grupo Conviver com a Matemática. Tenham então todos um bom sábado.